Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, se ligue aí na resolução desse exercício sobre associação de resistores em série. Você percebe que aqui eu tenho uma tensão de 12 volts que está numa fonte, polo positivo, polo negativo. Há uma corrente elétrica passando por esse circuito, ela tem sempre o mesmo sentido. Eu tenho dois resistores, um de 2 ohms e um de 4 ohms, R1 e R2. A primeira pergunta feita para esse circuito em associação em série é qual é o valor da resistência total. Então eu tenho resistência total, ou também chamada de resistência equivalente, simples, a soma do valor dos dois resistores. A soma de R1 mais R2, certo? Então, a minha resistência total, ou equivalente, é o resistor de valor 2 mais o resistor de valor 4, igual a 6 ohms, certo? Então, a minha resistência equivalente, ou total, é 6 ohms, ok? Em seguida, nesse lado aqui, ó, ele pergunta qual é o valor da intensidade de corrente, ou seja, essa corrente que é a mesma que passa em todo o circuito e a mesma corrente que passa em todos os resistores, tá? Porque é uma associação em série, isso é uma característica dela. Qual é a corrente que passa então por todo o circuito? O valor da intensidade de corrente, certo? Bom, eu tenho a tensão da fonte que é 12 volts, certo? Eu já tenho a resistência total, tá? Resistência equivalente total, que é 6 ohms. Agora fica fácil descobrir a corrente, tá? Pela lei de Ohm, primeira lei de Ohm, eu digo que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. No caso aqui, resistência total, certo? Resistência total. Então, a minha corrente vai ser igual a tensão de 12 volts dividido pela resistência de 6 ohms, certo? Então, a minha corrente é 2 amperes. Sempre lembrar das unidades de medida, né? Sempre colocar os resultados com as unidades de medida, faz parte da resposta. Por último, desse lado aqui, ele quer saber qual é o valor da tensão no resistor 1 e no resistor 2, ou seja, nesses resistores aqui. Qual é o valor de tensão aqui, ó? Por quê? Porque num circuito de associação em série, a tensão ela se divide nos resistores, tá? A tensão se divide nos resistores. A tensão da fonte ela vai se dividir nos resistores. É por isso que esses circuitos também são chamados de divisores de tensão e são usados em vários circuitos eletrônicos e equipamentos eletrônicos, quando se deseja dividir a tensão naquele ponto do circuito, ok? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a tensão em R1 e R2? É fácil. Se você tem a corrente que você já encontrou, basta que você multiplique tensão 1 igual a R1 vezes a corrente. Tensão 2 igual a R2 vezes a corrente. Então, o R1 vale 2, vezes a corrente que é 2, vai ser 4 volts, certo? Aqui é a mesma coisa. A resistência aqui vale 4, vezes a corrente que é a mesma, 2 amperes, certo? 8 volts. Então, a minha tensão, que é de 12 volts na fonte, ela se divide para 4 volts em R1, tá? E 8 volts em R2. Certo? 4 volts em R1. E você percebe que quanto maior a resistência, maior é o valor da tensão. Então, como esse resistor ele tem um valor maior, de 4 ohms, a tensão nele, lá na fonte dele, certo? No ponto onde ele está alojado, é 8 volts e vai ser maior.
ok? Então, na sequência, nós vamos resolver uma questão de associação em paralelo, ok? Até logo, então.